Olá, seja bem-vindo a essa segunda aula do nosso treinamento, onde eu gostaria de falar um pouco sobre a semelhança entre o computador e a vida real. Ou seja, quando a gente desenha em computação gráfica, os objetos são muito semelhantes, as reações são muito semelhantes às reações da vida real. Por isso que é muito importante você ficar olhando no dia a dia as coisas que acontecem, o comportamento dos materiais. Ou seja, você vai começar a ver os tipos de reflexo das coisas, como que é a textura de um couro, como que é a textura de um piso. Você vai começar a interpretar a vida real e repassar esse conhecimento, essa visualização para dentro da tela do 3D Studio Max, que é o programa que nós vamos utilizar. Tá bom? Então você vai começar a ter um olho mais clínico em cima daquilo que você vê no dia a dia. Por exemplo, essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha aqui, ela tem um certo tipo de reflexo, que você deve ver aqui nessa bordinha. Esse cromado, ele tem um certo tipo de reflexo, e tudo isso a gente vai ter que aprender a fazer aqui no 3D. Eu vou te ensinar de forma simples e clara, tá bom? Nunca dificultando o seu estudo, e sempre facilitando para que você não fique perdido ou com dificuldade, com excesso de informação. A ideia não é te trazer excesso de informação, a ideia é te explicar como que funciona da forma mais fácil, clara e simples possível, e às vezes divertida, tá bom? Então, tudo que você vê na vida real, você vai tentar reproduzir dentro do 3D, tá bom? Se você vai aplicar um papel de parede numa parede específica do seu empreendimento, que você tenha referência no site da empresa, você vai pegar aquele papel e aplicar ali como na vida real, no mesmo tamanho, entendeu? Na mesma proporção, tudo como se você fosse fazer o projeto de verdade, como se fosse colar numa parede. Você vai colocar as paredes no tamanho correto, a textura no tamanho correto. Por quê, Ronan? Para facilitar na hora de você executar o seu trabalho. Às vezes fechar negócio é muito legal, mas a gente tem que pensar também em executar esse trabalho. Então o 3D que você vai fazer nesse treinamento, ele é ipsis literis, ele é igual o projeto real, tá bom? É isso que eu sempre prezo nos meus clientes. Graças a Deus eu sempre tive retornos positivos exatamente por causa disso. Eu sempre mostrei no 3D exatamente aquilo que eles iam visualizar na vida real. Então facilita na hora de construir, facilita na hora de dar credibilidade na apresentação do projeto final pronto. Meu cliente vai olhar, pô, que legal, ficou exatamente igual aquilo que tu me apresentou. Olha que credibilidade. Então você minimiza muito o risco do cliente se arrepender ou não gostar ou não ter entendido alguma coisa. Então você vai ver que as luzes se comportam iguais na vida real do que como no computador. Você vai ver que as câmeras, ou seja, quando você termina um projeto lá no seu cliente, você vai querer tirar fotos desse projeto. Como você faz em computação gráfica, você vai antecipar a produção do seu projeto. Você pode colocar câmeras, ou seja, vistas, para que você apresente o seu projeto com as vistas que você selecionar. Isso são câmeras que nós falamos no 3D. Então as câmeras são como na vida real, as luzes são como na vida real, as texturas são como na vida real, as medidas, tudo nós vamos usar como referência a vida real. Tá bom? Então eu gostaria que você tivesse já essa visão, porque você vai entrar agora para o mundo do 3D já com esse olhar mais clínico, ou seja, entrando nas coisas, nas passagens, nos corredores, nos banheiros, na rua. Você vai começar a visualizar os objetos com uma outra visão a partir de agora. Você vai olhar, pô, que legal o reflexo da parede, pô, que interessante a textura dessa madeira, como que eu vou reproduzir isso no 3D? E você vai começar a achar o máximo, assim como eu comecei a achar o máximo quando eu comecei a entender que realmente era assim que funcionava, entendeu? Não fica uma coisa artificial no computador e depois a execução fica outra, não. É uma extensão, a execução é uma extensão do seu projeto. Isso eu gostaria que você tivesse em mente, tá bom? Então essa aula é exatamente para te conscientizar sobre isso, e na próxima aula a gente vai conversar de uma coisa muito legal, tá bom? Então até daqui a pouco, tchau, tchau.